Olá, meus amados irmãos e amigos, tudo bem com vocês? Vamos proceder à leitura bíblica diária do dia 7 de julho de 2021. Antes, porém, deixe o seu like, no final comente e compartilhe. E se for a tua primeira vez no canal, se inscreva e ative o sininho. Vamos ler. Provérbios, capítulo 18, versículo 19. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como os ferrolhos de um palácio. Salmo, capítulo 5, versículos de 1 a 12. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende à minha meditação. Atende à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Odeias a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que falam a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Porém, eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Endireita diante de mim o teu caminho, porque não há retidão na boca deles. As suas entranhas são verdadeiras maldades, e sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a sua língua. Declaram os culpados a Deus. Caiam por seus próprios conselhos. Lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se rebelam contra ti. Porém, alegrem-se todos os que confiam em ti. Exultem eternamente, porquanto tu os defendes. E em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-lo-ás da tua benevolência, como de escudo. Atos, capítulo 25, versículos de 1 a 27. Entrando, pois, Festo na província, subiu dali a 3 dias de Cesareia a Jerusalém. E o sumo sacerdote e os principais dos judeus compareceram perante ele contra Paulo e lhe rogaram, pedindo como favor contra ele que o fizesse vir a Jerusalém, armando ciladas para o matarem no caminho. Mas Festo respondeu que Paulo estava guardado em Cesareia e que ele brevemente partiria para lá. Os que, pois, disse, dentre vós tem poder, desçam comigo, e se neste homem houver algum crime, acusem-no. E havendo-se demorado entre eles mais de 10 dias, desceu a Cesareia, e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, mandou que trouxessem Paulo. E, chegando ele, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações que não podiam provar. Mas ele, em sua defesa, disse, eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Todavia, Festo, querendo comprazer aos judeus, respondendo a Paulo, disse, queres tu subir a Jerusalém e ser lá perante mim julgado acerca destas coisas? Mas Paulo disse, estou perante o tribunal de César, onde convém que seja julgado. Não fiz agravo algum aos judeus, como tu muito bem sabes. Se fiz algum agravo, ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer, mas, se nada há das coisas de que estes me acusam,
ninguém me pode entregar a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: Apelaste para César? Para César irás. E passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia a saudar Festo. E como lhe ficassem muitos dias, Festo contou ao rei os negócios de Paulo, dizendo: Um certo homem foi deixado por Félix aqui, preso, por cujo respeito os principais dos sacerdotes e os anciãos dos judeus, estando eu em Jerusalém, compareceram perante mim pedindo sentença contra ele, aos quais respondi não ser costume dos romanos entregar algum homem à morte, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui juntos no dia seguinte, sem fazer dilação alguma, assentado no tribunal, mandei que trouxessem o homem, acerca do qual, estando presentes os acusadores, nenhuma coisa apontaram daquelas que eu suspeitava. Tinham, porém, contra ele algumas questões acerca da sua superstição e de um tal Jesus, morto, que Paulo afirmava viver. E estando eu perplexo acerca da inquirição desta causa, disse se queria ir a Jerusalém e lá ser julgado acerca destas coisas. E apelando Paulo para que fosse reservado ao conhecimento de Augusto, mandei que o guardassem até que o envie a César. Então Agripa disse a Festo: Bem quisera eu também ouvir esse homem. E ele disse: Amanhã o ouvirás. E no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com muito aparato, entraram no auditório com os tribunos e homens principais da cidade, sendo trazido Paulo por mandado de Festo. E Festo disse: Rei Agripa, e todos os senhores que estáis presentes conosco, aqui vedes um homem de quem toda a multidão dos judeus me tem falado, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convém que viva mais. Mas achando eu que nenhuma coisa digna de morte fizera, e apelando ele mesmo também para Augusto, tenho determinado enviar-lhe-o, do qual não tenho coisa alguma certa que escreva ao meu senhor, e por isso perante vós o trouxe, principalmente perante ti, ó rei Agripa, para que, depois de interrogado, tenha alguma coisa que escrever. Porque me parece contra a razão enviar um preso e não notificar contra ele as acusações. Primeira Crônicas, capítulo 4, versículos 5 a 43. E tinha Azur, pai de Tecoa, 2 mulheres, Elá e Naará. E Naará deu à luz a Auzão, e a Éfer, e a Temene, e a Raastari. Estes foram os filhos de Naará. Os filhos de Elá: Zerete, Izar e Etnã. E Cós gerou a Anube e a Zobeba, e as famílias de Arel, filho de Arum. E foi Jabes mais inteligente do que seus irmãos, e sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. E Quelube, irmão de Suá, gerou a Meir. Este é o pai de Estom. E Estom gerou a Bet-Rafa, a Pazéia e a Teina, pai de Irnaás. Estes foram os homens de Reca. E foram os filhos de Kenaz:
Otiniel e Seraías. O filho de Otiniel, Hatate. E Meonatai gerou a Ofra, e Seraías gerou a Joabe, pai do vale dos artífices, porque os dali eram artífices. E foram os filhos de Calebe, filho de Jefoné, Iro, Elá e Naã, e o filho de Elá, Kenaz. E os filhos de Jealelel, Zifa, Tiria, Azareel. E os filhos de Esra, Jeter, Mered, Éfer e Jalom. E teve mais a Miriam, e Samai, e Isba, pai de Estemoa. E sua mulher, Jodia, deu à luz a Jered, pai de Gedor, e a Eber, pai de Socó, e a Jecutiel, pai de Zenoa. Estes foram os filhos de Bitia, filha de Faraó, que Mered tomou. E foram os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, a Biqueila, a Garmita, Estemoa, a Maacatita. E os filhos de Simeão, Amon, Rina, Beni-Hanã e Tilom. E os filhos de Ize, Zoete e Beni-Zoete. Os filhos de Selá, filho de Judá, pai de Leca, e Lada, pai de Maressa. E as famílias da casa dos que fabricavam linho fino, em casa de Asbeia, como também Joaquim e os homens de Cozeba, e Joás e Saraf, que dominaram sobre os moabitas, e Jazub-Lehem. Porém, estas coisas já são antigas. Estes foram oleiros, e habitavam nas hortas e nos cerrados. Estes ficaram ali com o rei na sua obra. Os filhos de Simeão foram Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul, cujo filho foi Salum, de quem foi filho Mibizão, de quem foi filho Misma. E os filhos de Misma foram Amoel, de quem foi filho Zacur, de quem foi filho Simei. E Simei teve 16 filhos e 6 filhas. Porém, seus irmãos não tiveram muitos filhos. E toda a sua família não se multiplicou tanto como as dos filhos de Judá. E habitaram em Berseba, e em Moladá, e em Azar-Sual, e em Bila, e em Ezem, e em Tolade, e em Betuel, e em Ormá, e em Ziclag, e em Bet-Macabote, e em Azar-Suzim, e em Bet-Beri, e em Saaraim. Estas foram as suas cidades até que Davi reinou. E foram as suas aldeias Etã, Aim, Rimon, Toquém e Azã, 5 cidades. E todas as suas aldeias que estavam em redor destas cidades até Baal. Estas foram as suas habitações e suas genealogias. Porém, Mesobabe e Janleque e Josa, filho de Amazias, e Joel, e Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, e Elieoenai, e Jaacobá, Jezoaías, Asaías, Adiel, Jezimiel, Benaias, e Ziza, filho de Sife, filho de Alon, filho de Jedaías, filho de Sinri, filho de Semaías. Estes, registrados por seus nomes, foram príncipes nas suas famílias, e as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente, e chegaram até a entrada de Gedor, ao oriente do vale, a buscar pasto para os seus rebanhos, e acharam pasto fértil e terra espaçosa e quieta e descansada, porque os de Cão haviam habitado ali antes. Estes, pois, que estão descritos por seus nomes, vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e derrubaram as tendas e habitações dos que se acharam ali,
e as destruíram totalmente até o dia de hoje, e habitaram em seu lugar, porque ali havia pasto para os seus rebanhos. Também deles, dos filhos de Simeão, 500 homens foram às montanhas de Seir. Levaram por cabeças a Pelatias, e a Nearias, e a Refaías, e a Uziel, filhos de Uzi, e feriram o restante dos que escaparam dos amalequitas, e habitaram ali até o dia de hoje. 1 Crônicas, capítulo 5, versículos de 1 a 17. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois ele era o primogênito, mas porque profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi contado na genealogia da primogenitura, porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o soberano, porém a primogenitura foi de José. Foram, pois, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque, Palo, Esrom e Carme. Os filhos de Joel, Semaías, seu filho, Gog, seu filho, Simei, seu filho, Mica, seu filho, Reaías, seu filho, Baal, seu filho, Beera, seu filho, o qual Tiglat-Pilneser, rei da Assíria, levou preso. Este foi príncipe dos Rubenitas. Quanto a seus irmãos, pelas suas famílias, quando foram postos nas genealogias, segundo as suas descendências, tiveram por chefes Jeiel e Zacarias. E Bela, filho de Azaz, filho de Sema, filho de Joel, que habitou em Aroer, até Nebo e Baal-Meon. Também habitou ao lado do Oriente, até a entrada do deserto, desde o rio Eufrates, porque seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade. E nos dias de Saul fizeram guerra aos agarenos, que caíram pela sua mão, e eles habitaram nas suas tendas, defronte de todo o lado oriental de Gileade. E os filhos de Gade habitaram defronte deles, na terra de Baazã, até Salcá. Joel foi chefe e Safã o segundo. Também Janai e Safate estavam em Bazã. E seus irmãos, segundo as suas casas paternas, foram Micael, Mesulão, Seba, Jorai, Jacã, Zia e Eber. 7. Estes foram os filhos de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jessicai, Jezizai, filho de Jado, filho de Boz, Aí, filho de Abediel, filho de Guni, foi chefe da casa de seus pais, e habitaram em Gileade, em Bazã e nos lugares da sua jurisdição, como também em todos os arrabaldes de Saron, até aos seus termos. Todos estes foram registrados segundo as suas genealogias, nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. A Deus toda a honra e toda a glória. Encerramos a leitura do dia 7 de julho de 2021. Deus abençoe você e toda a tua família, em nome de Jesus. Te aguardo amanhã para a leitura do dia 8 de julho, se Deus nos permitir. Fique na paz.